Vamos começar os estudos da geografia. A geografia é o conhecimento científico dinâmico e constantemente reavaliado, que vai além da descrição de paisagem. Busca conhecer o nível social, político e econômico a que o espaço se encontra submetido. O espaço geográfico, então, é o resultado da relação homem, natureza e trabalho. Quanto aos princípios da geografia, temos o princípio da extensão, o princípio geral ou analogia, o princípio de causalidade, o princípio de conexão ou interação e o princípio de atividade. O princípio de extensão está relacionado à localização, delimitação, recursos da cartografia. O geral ou analogia é a comparação de delimitar e observar uma área e depois compará-la com outra. Então, é a comparação. Eu vou delimitar, observar uma área e depois vou compará-la com outra, buscando semelhanças e diferenças entre elas. Por isso que é uma analogia. Quanto ao princípio de causalidade, é o princípio em que diz que a causa, os fatos observados, devem ser explicados. Conexão ou interação é que os fatos físicos e humanos nunca estão atuando isoladamente. Há uma conexão e há uma interação, uma dependência entre eles. Quanto ao princípio da atividade, é que a paisagem ela possui um caráter dinâmico. Então, resumidamente, extensão está relacionado à localização, geral ou analogia está relacionada a comparar áreas para buscar semelhanças e diferenças entre elas, causalidade a explicar as causas dos fatos, conexão ou interação é que os fatores físicos e humanos eles não estão isolados, e a atividade é que a paisagem ela possui um caráter dinâmico. Quanto às categorias, os conceitos geográficos, temos o espaço geográfico, a paisagem, região, lugar e território. Espaço geográfico, ele é resultado do desempenho do ser humano sobre a natureza. É o resultado da relação homem-trabalho-natureza. Então, é a natureza socializada. A paisagem são as sucessivas relações entre homem e natureza. Tudo aquilo que a vista alcança, a partir então da visão do geógrafo. E podem ser paisagens naturais ou paisagens culturais. Região é a unidade de planejamento com vínculo socioeconômico que decidiu-se dividir países, continentes, enfim, em regiões para uma melhor análise das suas necessidades socioeconômicas. Então, a região se tornou uma unidade de planejamento com vínculo socioeconômico. Lugar é o espaço apropriado para a vida, onde a gente vai desenvolver relações afetivas. Território, então, é uma área delimitada, só que por uma relação de poder, tendo noções de fronteira, demarcações. Então, espaço geográfico é resultado do desempenho da ação humana sobre a natureza, sendo resultado do homem, trabalho e natureza. Paisagem é tudo aquilo que a vista alcança, é tudo aquilo que resulta de sucessivas relações entre homem e natureza, podendo ser paisagem natural ou cultural. Região é a unidade de planejamento socioeconômico, lugar onde a gente vive e a gente cria relações afetivas. Território é a área delimitada por relação de poder, trazendo a noção de fronteiras, demarcações. Vale lembrar também o que é um acidente geográfico. O acidente geográfico é qualquer variação de contraste do terreno em relação às áreas próximas. Geralmente são usados como ponto de referência para delimitar fronteiras, já que esses acidentes eles podem ser naturais ou artificiais. Naturais, como um vulcão, um rio, altos relevos e etc. Ou artificial, com a construção de monumentos, pontes. Então, um acidente geográfico é qualquer variação de contraste do terreno em relação às áreas próximas,
e esses acidentes geográficos eles podem ser utilizados como ponto referencial para delimitar fronteiras. E o que vem a ser fronteira? Fronteira é a delimitação natural ou artificial. E aí, dependendo da fronteira, eu posso dizer que o acidente geográfico ele é natural ou artificial também. Então, acidente geográfico e fronteira estão relacionadas. Acidente geográfico é o contraste, que geralmente é usado como ponto referencial para delimitar a fronteira, e a fronteira é essa delimitação, a delimitação natural artificial das áreas. Quanto às correntes de pensamento geográficas, no século XIX houve desigualdades e no século XX veio a revolução técnico-científica. Então temos o determinismo geográfico, o possibilismo, o método regional, a nova geografia ou geografia quantitativa, a geografia crítica. E vamos analisar cada uma dessas correntes de pensamento geográfico. O determinismo geográfico diz que a natureza seria o fator determinante do modo de vida. Então é a natureza que influencia no homem. Então é o determinismo da geografia sobre o homem, é o determinismo da natureza sobre o homem. Já o possibilismo, ele fala que o homem é o elemento ativo e, portanto, tem as condições de modificar o meio natural e adaptá-los às suas necessidades. Então é o homem que vai moldar a natureza. E é o que de fato a gente vê nos dias de hoje. A gente pode utilizar essa corrente de pensamento geográfico, o possibilismo, para dizer que o homem que é o elemento ativo, que modifica o meio natural, adaptando-o às suas necessidades. Só que o homem está fazendo isso de uma forma demasiada e pode-se dizer irresponsável, né? Trazendo danos ambientais, que está destruindo o meio ambiente, tá? Mas o homem também é o mais afligido por tudo isso. É o que mais sente, mas parece que não tá nem aí. Quanto ao método regional. Será que é regional mesmo? Acho que é o método regional aqui, ó. Diferenciação de área a partir de integração de fenômenos heterogêneos. Então, de acordo com as diferenças, com a heterogeneidade, vai separando em áreas. Quanto à nova geografia ou a geografia quantitativa, traz indicadores socioeconômicos em termos diz que indicadores socioeconômicos expressos em termos numéricos avaliam assim o grau de desenvolvimento entre as nações. Então a gente vai ver uma questão mais quantitativa para falar sobre o desenvolvimento. A geografia crítica tem orientação marxista, onde a produção do espaço deriva do trabalho humano e assume formas diferenciadas em função da diversidade de combinações de modos de produzir, de circular e de pensar. Guerra civil ou guerra fria, globalização, novas tecnologias é o momento técnico-científico informacional com Milton Santos. Então, resumindo aí as correntes do pensamento, determinismo, a natureza seria o determinante do modo de vida, possibilismo, o homem é que seria o elemento ativo e então causaria modificações no meio natural para adaptá-lo às suas necessidades. O método regional é diferenciar a área de acordo com fenômenos heterogêneos. A nova geografia é a geografia quantitativa, onde a gente tem indicadores socioeconômicos expressos em números, avaliando o grau de desenvolvimento por número. E a geografia crítica, que é uma orientação marxista, porque Marx ele era crítico. E aí traz a produção do espaço, derivando então do que? Do trabalho humano, assumindo diferenciadas formas, de acordo com as diversidades de funções, de combinações dos modos de produzir, circular e pensar. E aí vem a Guerra Fria, a globalização, as novas tecnologias e o momento técnico-científico informacional, denominado assim por Milton Santos. Quanto à evolução, né, das descobertas, a gente vê aqui no século XVIII, vem a evolução na técnica de produção. A nova realidade exigiu então a maior agilidade nas relações entre homem e natureza,
novas máquinas, energias, meios de transporte, conhecimento, rapidez, eficiência, dinâmica comercial. Necessidade também de mais regiões fornecedoras de matéria-prima e de mercado consumidor. Entre a metade do século XIX e o início do século XX, a gente tem o petróleo, o automobilismo, a transformação da natureza em mercadoria, o conhecimento científico superando o filosófico, que aí a sociologia como ciência, o positivismo, né? Enfim. Veio as tecnologias como aço, metalurgia, eletricidade, eletrodinâmica, eletromecânica. A sofisticação do espaço agrário e industrial, por exemplo, os insumos agrícolas, que propiciaram então a maior produtividade, tanto na área rural, essa maior produtividade, quanto na indústria. Século XX é um avanço agora científico e tecnológico, então a ciência avança ainda mais e a tecnologia, gerando ainda maior trabalho para o acúmulo de capital a partir de práticas imperialistas. Multiplicou as mudanças na natureza, aí veio a Guerra Fria, a indústria bélica, a corrida aeroespacial, a eletrônica, a química, a biotecnologia, o transporte moderno, a comunicação, as relações, a informática, a robótica. Então, a Revolução Técnico-Científica em 1970, com telecomunicação, transporte, informática, microeletrônica e robótica. Foram feitos investimentos na educação, aprimorando então os conhecimentos científicos, e hoje a gente vive. E aí veio a terceira revolução industrial, que foi com o avanço que influenciou na produção e na organização do espaço geográfico, que aí foi a junção dos avanços técnico, científico e informacional. Então, resumidamente, século XVIII já começa a evoluir a técnica, já trazem novas máquinas, a eficiência, a dinâmica comercial, a necessidade de mais matéria-prima, a necessidade de mais mercado consumidor. Durante a metade do século XIX e início do século XX, veio o petróleo, o automóvel, a natureza se tornando mercadoria, o conhecimento científico já tomando o lugar da filosofia, já surgem as primeiras tecnologias, as primeiras sofisticações, propiciando a maior produtividade. No século XX vem um avanço científico e tecnológico, multiplicando ainda mais as mudanças na natureza, aumentando ainda mais o acúmulo de capital e vindo aí acompanhado das práticas imperialistas e o desenvolvimento da química, da biotecnologia, da comunicação, da informática, da robótica. E então aí no século XX, mais precisamente no 1970, foi que a gente teve a revolução técnico-científica, né, com a comunicação, transporte, informática, microeletrônica e robótica. E além disso, o investimento na educação foi o que aprimorou esse conhecimento científico. Então aí foi nesse momento do século XX onde tivemos a terceira revolução industrial, que foi o avanço influenciando na produção e na organização do espaço geográfico de forma técnico-científica e informacional. Vamos falar agora sobre os meios. Tudo começou com o meio natural, sem grandes possibilidades de interferência sobre o ambiente. É um período pré-indústria ou período não industrializado, com técnicas então rudimentares, conservando a natureza, tendo interrupções temporárias do plantio para conseguir recuperar o solo, seja por pousio, por rotação de terra, terraceamento, curva de nível, ou pela incineração, que é a queima, que até certo nível é benéfico, né? Então, o pousio, então, é quando dá um repouso à terra, interrompendo-lhes as culturas para tornar o solo mais fértil. Então, consiste em deixar o solo descansar de forma a devolver a sua vitalidade. Então, aqui a gente percebe que enquanto algumas áreas eu planto, outras eu deixo descansando. Então, pousio
área descansando e área plantada. Então, enquanto eu planto em uma área, na outra eu deixo descansar. Já a rotação de cultura, eu vou trocando as culturas de acordo com o novo plantio. Por exemplo, o que está acontecendo nessa parte aqui, ó. Se isso aqui, eu plantei isso aqui e isso aqui. Quando eu tirar isso, quando eu for plantar de novo, eu vou inverter. O que estava aqui vai vir para cá. E o que eu plantei aqui, agora eu vou plantar aqui. Então, é a rotação de culturas. Não é que eu deixo vazio, mas eu faço o solo funcionar de forma diferente, porque ele vai fazer coisas diferentes do que ele fez no plantio passado. E aí vai, como aqui parece ser o menor, ser mais fácil, né? Ser menos trabalhoso para o solo. Aqui já é mais trabalhoso para o solo. Então, vou dando fazendo essa troca para ele ir se recuperando aos poucos. Enquanto no pousio, eu realmente deixo uma área descansando enquanto eu planto na outra. Nesse eu só vou trocar, eu completei de um lado, vou plantar agora do outro. Mas as terras são sempre ocupadas. Quanto ao terraceamento e as curvas de nível, a técnica do terraceamento apesar das diferenças, é que a diferença é o seguinte: o terraceamento é uma técnica parecida com a curva de nível, mas não é a curva de nível. A diferença fundamental é que no terraceamento há a criação artificial de degraus de plantio. Já as curvas de nível, ela segue o traçado do relevo. A função do terraceamento é combater a erosão e disciplinar o volume de escoamento da água. Então, aqui eu tenho um terraceamento. Eu crio degraus artificiais para o plantio. Aqui, degraus. O terraceamento ele costuma ser usado na plantação de arroz. Já as curvas de nível segue o próprio relevo. É o próprio relevo. Então, aqui eu vou seguindo o próprio relevo. No próprio relevo, fazendo as curvas. Não são degraus. São coisas bem mais suaves. E a agricultura de jardinagem é a expressão utilizada para designar a produção manual, né? Agricultura de subsistência, enfim, onde há uma enorme produção de arroz. E é uma produção voltada para abastecimento interno. E por fim, a agricultura itinerante, que é o método utilizado, que consiste em derrubar a vegetação e depois queimar as raízes para dar início ao cultivo tradicional e assim seguir com o estocamento e semear a terra. Então, é a forma de produção com foco também na subsistência, sendo geralmente aplicada em áreas pequenas e médias, com o intuito de promover a alimentação do produtor e de seus familiares. Quanto ao meio técnico, é o uso de máquinas ao longo das duas primeiras evoluções industriais, com transformações na natureza e nas relações sociais. Então, quanto aqui na questão meio natural, a gente via que não havia grande possibilidade de interferir tão drasticamente no ambiente. Já agora com as máquinas, com as duas primeiras evoluções, a gente já percebe uma transformação mais significativa na natureza e nas relações sociais,
como, por exemplo, os impactos ambientais, o encurtamento das distâncias e a divisão internacional do trabalho. Com o meio técnico científico informacional, que agora é com a terceira revolução, o pós-Segunda Guerra Mundial, mostrando a interação mais estreita ainda entre ciência e técnica, trazendo maior agilidade e internacionalização do conhecimento, ou seja, globalização. E aí vem o espaço cibernético, o cyberespaço, que ampliou o alcance e a agilidade da telecomunicação e da informação, suprimindo as fronteiras territoriais, tendo aí a aldeia global proporcionando o comércio eletrônico. Então, exemplo, as vendas online, a disseminação de fatos, de fakes, de contas bancárias, mas também a parte do ódio e a questão dos desafios para manter a privacidade. Globalização ela veio aí com a pós-dissolução da União Soviética, então com o fim da Guerra Fria, com a difusão das novas tecnologias e, como consequência, também aí o desemprego estrutural, o desemprego causado pela substituição do homem por máquinas. Então, eu trago aí essa diferença, porque o desemprego ele pode ser tanto conjuntural, quanto estrutural, quanto temporal. O conjuntural vem de crise, é a questão econômica mesmo, que aí se é de conjuntural, se é de crise. Já o estrutural é pela falta de oportunidade, pelas mudanças no modo de organização da economia, é a substituição pela tecnologia, ter que ter uma maior qualificação, ter o conhecimento das máquinas, ou até mesmo porque a mão de obra que era feita por 10 pessoas, a máquina faz sozinha, enfim. E o desemprego temporário é quando há uma dispensa e a pessoa fica um tempo sem trabalhar. Mas os mais ocorrentes é o conjuntural ou estrutural, ou a pessoa fica desempregada devido a uma crise, ou quando ela é substituída. A observação, em 1940 a gente teve a Guerra Fria, com a questão bélica e a questão bélica no sentido de ameaça, mas que não chegou a acontecer, porque senão ia dar ruim para todo mundo. Mas sim, eles desenvolveram suas questões bélicas e aeroespaciais, uma corrida aeroespacial. E em 1970 a gente vem aí a Revolução Técnico-Científica, com o pós-Segunda Guerra. As transformações espaciais elas ocorreram tanto na parte da atividade industrial quanto na parte da atividade agrária. Na parte da atividade industrial, o conhecimento, a modernização e a busca de localizações estratégicas, ou seja, o MM, que é mão de obra, mercado consumidor e matéria-prima. Então, em 1940, com a pós-guerra também, veio então a expansão de investimentos, a descentralização da produção industrial, o mundo começou a desenvolver e a posição estratégica era sul e nordeste. Veio também as multinacionais e a guerra fiscal, que era a briga das regiões, dos locais, pelo desenvolvimento das empresas nas suas áreas, e aí cada uma dava a sua inserção fiscal e quem ganhasse essa guerra fiscal ficaria com a empresa, com o desenvolvimento. Temos aí também a questão do transporte e da comunicação. Na parte da atividade agrária, na pós-Segunda Guerra, vieram as sementes melhoradas geneticamente, híbridas, os pesticidas, os herbicidas, os fertilizantes, com a Revolução Verde, que no Brasil foi introduzida só em 1960 e 1970, que é a industrialização da agricultura, trazendo recordes de produção e exportação. Então, resumidamente, na parte natural, foi a parte pré-industrial ou não industrial. Na técnica, veio as máquinas e as revoluções industriais. E na científica, veio a revolução industrial com as tecnologias, com a ciência e com a tecnologia relacionadas.